vazamento do culto com nós, sempre de todos vocês, da semana toda, e agradecer declaradamente a todos vocês. Então, com a palavra, por favor. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui. Deixa eu só arrumar uma cadeira aqui. Compartilhando este momento e essas mensagens com todos vocês. São mensagens que compõem esses 2 livros que foram recebidas no grupo Espírita Emmanuel durante as reuniões públicas. Este mês de setembro, nós temos datas bonitas a serem lembradas. Temos o Dia Nacional do Cerrado, temos o Dia da Árvore e temos a entrada da primavera no hemisfério sul. A primavera eu considero que seja a estação que Deus se veste de flores. Então, nós, cada estação, nós nos vestimos de uma forma. E na primavera, Deus também se veste à moda dele, se veste de flores. E uma outra data que temos é o aniversário de fundação desta casa, Lar São Francisco de Assis, que completou 26 anos no dia 16. O Lar São Francisco é como uma árvore de raízes fortes, já é uma árvore sólida, frondosa, e que me recebeu de braços abertos nas suas sombras amigas, através de seus membros. Eu quero agradecer em especial a Zilda, ao Diego e à Núbia, que sempre me receberam com muito carinho. E também temos o lançamento deste livro, que se chama Ponto de Misericórdia, que eu comparo como se fossem sementes. Cada mensagem dessa é como se fossem sementes, que hoje se abrem para a semeadura. Essa é a capa do livro. Eu gostaria de apresentar o casal de fundadores do centro, do Grupo Espírita Emmanuel. O casal Maria e Valdir Lage, que são fundadores do Grupo Espírita Emmanuel, que começou com um pequeno grupo dedicado aos estudos da doutrina espírita, mas que com o passar dos anos, com muita dedicação e carinho, foi abrindo suas portas para amparar e orientar aquelas sofredores, tanto encarnados como desencarnados. E aquele outro livro lá, esse que vocês estão vendo aqui, também é fruto deste trabalho, só que ele foi lançado em 2016 e ele contém mensagens
apenas do espírito Gesiel. Eu fiz dessa forma, separei o espírito Gesiel para pegar a sequência didática do pensamento dele, para que quando a pessoa ler, tornar a ler, ela vai aos poucos compreendendo, porque é um pensamento muito profundo, de muita sabedoria. No dia do lançamento deste livro, nós recebemos, no mesmo instante que estava sendo lançado o livro, nós recebemos por via de psicografia, por um companheiro nosso que estava numa reunião em outro centro, e ele chegou lá com essa mensagem que foi enviada diretamente para o lançamento desse livro. Essa mensagem é do espírito Olavo, que eu vou ler para vocês agora. Eu vou ler essa mensagem porque ela cabe perfeitamente no dia de hoje, uma vez que o dia de hoje é a sequência daquele dia de 2016. A diferença é que esse livro é do espírito Gesiel e esses livros aqui são de espíritos diversos. Irmãos, a seara do Divino Pai não conhece limites ou fronteiras. Nas lides pelos campos infinitos, ombreamos sob as bênçãos do Cristo. E Ismael é vigilante pastor, que nos orienta sempre à união de esforços em benefício da obra que nos compete. Somos todos jardineiros, ainda incipientes desta terra bendita que nos acolhe, e a árvore do Evangelho. Em fraterna comitiva, viemos nós, representantes humílimos das instituições de socorro que atuam na psicosfera dessa coletividade anapolina, trazer nossa alegria, gratidão e singelo reconhecimento aos esforços sérios e sistemáticos dos irmãos do ponto de misericórdia, reunidos nestas páginas de luz. Nossas casas elevam hosanas ao Pai, pois hoje é dia de doce colheita em nossa comunidade. Recebam o afetuoso abraço dos irmãos do Hospital de Dona Teresa e Dr. Frederico, no Hospital de Psiquiatria, e do Fabiano de Cristo. Assinou o Olavo. Então, naquela época, de 2016, eles vieram confraternizar conosco a alegria deste momento. Então, por isso que eu fiz questão de ler essa mensagem que cabe para nós neste momento. Este livro, Entre Minutos e Milênios, que foi lançado em 2016, ele segue a linha psicológica e filosófica, que através do autoconhecimento nós podemos ser criaturas mais equilibradas e felizes, porque a felicidade ela tem que ser construída por cada um de nós. Ninguém vai nos trazer uma felicidade pronta. Nós temos que trabalhar por isso. E Jesus nos mandou
a ferramenta ou as ferramentas através das leis de Moisés. Depois ele veio, simplificou essa lei e disse que ia mandar o Consolador para nos relembrar todos esses conhecimentos no momento que nós estivéssemos mais precisando. Por isso, o surgimento do Espiritismo nessa data, nessa época em que a humanidade atravessa crises de grandes sofrimentos. Aqui nós deixamos uma singela homenagem a Seu Laje, uma homenagem assim póstuma, né? Mas a gente sabe que ele está aqui, radiante de felicidade por ver esse trabalho que nasceu no centro que ele fundou. Então, Seu Laje é exatamente essa pessoa. Conquistou corações, plantou amizades e dignidade. Usou lealdade, simplicidade, intensa disposição para o trabalho. Semeou alegria e honestidade. Colheu admiração e saudades. Então, como eu já tinha falado alguma coisa atrás, esse livro, ele contém mensagens diversas, nascidas de inteligências diversas, e que a gente pode comparar a uma caixa de sementes das mais variadas, que hoje se abre para a semeadura. A gente sabe que algumas vão cair em terreno fértil, vão frutificar, outras nem tanto. Mas o meu intuito, o intuito de toda a equipe do grupo Espírito Emmanuel era repartir, divulgar essas mensagens para que todos tivessem conhecimento delas. Então, fazendo uma breve apresentação, eu posso dizer que o primeiro livro, que o título é Entre Minutos e Milênios, que eu já disse para vocês que são do Espírito Gesiel, várias mensagens dele são portadoras de importantes ensinamentos baseados na doutrina espírita. E outras trazem relatos. Esse livro, Ponto de Misericórdia, são de espíritos diversos. Elas trazem várias mensagens, inclusive de Gesiel, mas traz também mensagens de vários outros espíritos que eles vão trazer as suas experiências pessoais, suas reflexões, seus remorsos, suas dores e alegrias, no somatório de conteúdo prático que nos leva a perceber, a compreender que a vida nos oferece a grande oportunidade do conhecimento, do aprendizado, na infinitude da vida dos seres, porque somos seres infinitos. Então, nesse livro, a gente tem mensagens de espíritos dos mais diferentes níveis evolutivos, desde escritores, filósofos, até os espíritos sofredores que vêm chorar as suas mágoas e manda mensagem para a Terra no intuito de nos advertir, de dividir conosco a sua dor.
Então, essas mensagens todas foram recebidas através de psicografia e psicofonia pelo Dr. Mauro Marx e Marilene Marx, lá no Grupo Espírita Emmanuel. Eu agradeço sinceramente, de coração, todos os espíritos que participaram desta obra através de suas mensagens. Agradeço aos médiuns Mauro Marx, Marilene Marx, pelo excelente trabalho de psicografia e psicofonia. Sem esse trabalho, seria impossível a materialização dessas mensagens. Agradeço também a Yara, que teve o carinho, o respeito de, ao longo dos anos, mais de 15 anos, foi guardando essas mensagens, foi datilografando. Naquela época ainda existia datilografia. Ela foi datilografando e foi arquivando essas mensagens por ano. E essas mensagens passaram muito tempo guardadas dentro de uma gaveta. Até que nós tomamos a resolução de transformar essas mensagens em livro para que chegassem a todas as pessoas de todos os centros, de todas as comunidades, espíritas ou não. Porque se vocês lerem essas mensagens, vocês vão perceber que elas não são direcionadas exclusivamente para pessoas espíritas. E por fim, agradecemos novamente o casal Valdir e Maria Lage, que com a iniciativa deles, nós pudemos chegar aqui hoje, neste dia. Agora eu vou falar um pouco deste livro, sobre o que é o conteúdo dessas mensagens. Eu posso dizer a vocês que essas mensagens foram enviadas por espíritos como nós, por gente como nós. A única diferença é que estão desencarnados e têm uma visão um pouco mais dilatada, porque quando nós estamos nessa vida de encarnados, tudo fica um pouco nublado. Nós não temos aquela clareza de pensamentos. Então, podemos dizer que durante as nossas encarnações, no encadeamento de nossas existências sucessivas, no compasso dos minutos, no decorrer dos milênios, vamos escrevendo nossas histórias, que pontuamos segundo nossas regras particulares e arbitrárias de livre-arbítrio. Porque cada um de nós é um mundo em particular. Então nós agimos de acordo com os nossos pontos de vista. E devido a esses pontos de vista é que nós vamos escrevendo as nossas histórias. Mas o tempo, que é o Senhor da razão, que é também um instrumento da lei de evolução, nos reconduz sempre no ponto onde paramos.
com a rapidez dos minutos ou com a lentidão dos milênios. Por quê? Porque somos seres milenares. Essa não é a nossa primeira encarnação. Nós já tivemos muitas outras encarnações, já tivemos contato com muitas outras sabedorias, outras fontes de conhecimento, que nós trazemos isso latente em nosso espírito como um conhecimento quase que intuitivo. Às vezes a gente se pergunta, como que eu sabia disso? Mas é porque a pessoa guardou isso no subconsciente e no momento que ela está numa situação semelhante, aquilo vem para ela como uma intuição. Então, nós vamos ao reencontro de nossas narrativas, exatamente no ponto onde paramos. O que é esse ponto onde paramos? É o momento do nosso desencarne. Nós vamos vivendo a nossa vida e ali vamos escrevendo a nossa história. Essa história fica gravada no éter e na nossa consciência. Quando nós recebermos uma nova orientação para reencarnarmos, nós vamos partir desse ponto, porque está aí a nossa necessidade de evoluir. Porque a nossa evolução, ela é lenta, gradativa. E se nós formos dizer assim, que se existe um gráfico para a evolução humana, esse gráfico é uma espiral ascendente. O que significa ser uma espiral ascendente? A espiral é aquela que dá a volta e volta no mesmo ponto. Porque nós temos a necessidade de repetir a experiência para gravarmos aquilo de forma a não precisarmos mais voltar àquele ponto. Aí a gente sobe um degrau. Então nós paramos. Agora nós vamos fazer ali a comparação dos pontos. No ponto final, diante da certeza do nada, após a morte do corpo físico, quantas pessoas têm a certeza de que essa vida, ela termina no nada? Ela não tem uma continuidade. A pessoa não crê numa vida após a morte. Então, essa pessoa é fácil de desequilibrar, porque ela acha que, já que tudo acaba em nada, ela não tem nada a perder. Então, a consequência mais grave ainda que a gente está vendo é a epidemia de suicídio que está acontecendo na humanidade. Nós somos uma sociedade, principalmente aqui no Brasil, que temos dificuldade de encarar o tratamento, a ajuda mental, psiquiátrica, como uma necessidade. E às vezes, se a pessoa recebe essa ajuda, ela sobrevive a esse momento. Porque às vezes a gente pergunta, gente, como que uma pessoa tem coragem de suicidar? Não é tão simples assim. Isso vem de uma doença que vai aos poucos minando a mente da pessoa. Então, aquela pessoa que acredita no nada, ela sofre muito. Principalmente quando ela vai ficando mais velha e fala assim, gente,
ele tem poucos anos de vida. Daqui a pouco eu não sou nada. Tudo acabou para mim. Mas o Espiritismo veio para nos dizer que existe sim a vida após a morte. E a morte não existe. Nós simplesmente mudamos de corpo, passamos para um outro nível de vibração e vamos continuar vivendo as nossas vidas como sempre vivemos. Não é porque desencarnamos que vamos mudar nossas formas de pensar. Lá nós vamos ser orientados, amparados, mas mudar é difícil. Então vamos um pouquinho para frente. No ponto de interrogação, diante da perplexidade pela constatação da vida além do túmulo, a pessoa acreditava que não existia vida após a morte, ela desencarna e aí? Estou aqui, igualzinho, não mudei nada. Vocês podem perceber, quem participa aqui de reunião mediúnica, o grande questionamento dos espíritos que vêm para ser amparados nas reuniões mediúnicas, tem exatamente essa dúvida, porque eles confundem, eles sentem tão vivos que eles não acreditam que morreram nem que se você falar. Às vezes eles despertam um pouco quando o companheiro que faz esse diálogo fraterno explica para ele: olha, dá uma olhadinha para ver através de quem que você está falando. Quando é um homem que vê que está falando através de uma mulher, ele já fala: opa, tem alguma coisa estranha. E aí ele começa a perceber. E daí vem aquela exclamação, aquela surpresa diante da leveza, da alegria, do peso na dor. Porque se a pessoa teve uma vida ilibada, honesta, de trabalhador, que fez o bem para as pessoas, ele vai se sentir muito bem no plano espiritual. Agora, aqueles que já enveredaram para o crime, nem tanto. Mas é porque lá tem um tribunal esperando a pessoa? Não. Lá existe o pior tribunal que pode se apresentar na frente da pessoa, que é a própria consciência dela. Desse tribunal ninguém foge. E enquanto a gente não dá conta de tudo que nós devemos para a nossa própria consciência, nós não conseguimos partir para o próximo degrau de evolução. Aí a gente pede para reencarnar e repetir a lição, que muitas vezes essa vivência, quando ela vem repetida, ela vem mais pesada, mais difícil, porque quando a gente está na escola, é coisa assim muito difícil repetir de ano, ficar de recuperação, repetir matéria. Então, na vida, é assim também. Nos dois pontos, diante da definição das certezas, que nada define na própria vida. Então, é aquela pessoa que tem muito conhecimento teórico, ela tem muitas definições. Se você conversar com ela, ela fala, mas esse aqui é preparado nas ciências espirituais.
Só que ele tem um conhecimento muito grande de certezas, de definições, mas ele não joga aquilo para a própria vida para definir a vida dele, sendo que é o ideal a ser feito. Ele gosta muito assim de definir, de dar solução na vida dos outros, mas ele tem dificuldade de examinar a própria vida. Nos pontos de resistência, diante do adiamento interminável, diante da consciência, do compromisso que nós temos com a oportunidade da encarnação. Hoje em dia, está muito difícil, assim, a gente sabe pela notícia dos espíritos que está muito difícil encarnar na Terra. Então nós que vamos gradativamente desencarnamos, vamos passar um período na erraticidade, a não ser que a gente seja um caso excepcional, na média de 400 anos, para que a gente possa ter uma nova oportunidade. E quando a nossa consciência nos cobra, nós temos aquela ansiedade para vir, porque a gente sabe que quando a gente vem, por um momento a gente esquece daqueles erros, daquelas culpas. Então nós muitas vezes queremos vir e está muito difícil. A gente pode ver na sociedade que antigamente as mulheres tinham 10 filhos, hoje no máximo 2. Porque existe essa organização familiar. As famílias hoje se organizam de forma a ter os seus filhos e dar conta de criá-los com dignidade, com escola, com alimento. Então ninguém vai assim jogando filhos aleatoriamente no mundo. Porque hoje a cultura é outra. Hoje em dia os pais sabem que a criança sem estudo, sem instrução, ela não consegue romper no mundo, nessa sociedade que nós estamos vivendo. Basta a gente ver que hoje tudo gira em torno dessa tecnologia. Os jovens que não dominarem essa tecnologia vão ter muita dificuldade. Continuando, na vírgula do momento que damos o primeiro tropeço e começamos a sentir a rigidez do sistema, cuja finalidade é nos colocar face a face com a realidade. Um exemplo de um tropeço. Nós estamos indo muito bem na vida, tudo tranquilo, tudo feliz. De repente, vou ali fazer um check-up. A pessoa faz um check-up e volta de lá com um diagnóstico inesperado, que vira a cabeça dela, a vida dela, ao contrário. É o primeiro tropeço. Tem outros tropeços, decepção, casamentos mal sucedidos, passos mal dados. Então, esses tropeços vão jogando, empurrando a gente para a rigidez desse sistema. Que sistema é esse? A lei de Deus. Deus é Pai de misericórdia, mas é justo. É Pai de misericórdia e justiça. Então, nós, nesse momento, esse tropeço vem nos alertar para quê? Que a vida é ruim? Que a vida é triste, é infeliz? Não. Quando a tristeza, quando a decepção bate em nossa porta,
A vida está nos dizendo que nós temos que mudar o nosso padrão de verdade. Porque às vezes a gente acredita em determinadas coisas que nos escravizam. Coisas que às vezes nós não precisaríamos perder tempo com aquilo, porque não tem necessidade. A gente vê pelos ensinamentos de Jesus, quando ele diz que meu fardo é leve, meu jugo é suave, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele já nos trouxe, uma orientação, o Evangelho, que é uma cartilha. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sou espírita, nunca frequentei, eu não sei desses detalhes. Mas nós todos brasileiros somos de família católica ou evangélica, onde nós aprendemos todas essas coisas. Então, continuando aqui, então isso tudo quer nos mostrar que a nossa missão, a nossa mais importante missão na Terra. Tem gente que fica pensando assim, qual será a minha missão na Terra? Qual será a minha missão no centro? A principal missão é o conhecimento verdadeiro do que nós realmente somos. Porque é por esse caminho que nós vamos nos libertar dos sofrimentos. Porque se nós não nos conhecemos, nós criamos conceitos que nos escravizam, que nos prendem. E aí a opinião dos outros passa a ser mais importante. E aí nós vamos nos prendendo cada vez mais. Agora nós chegamos nesse ponto, que é o ponto e vírgula da sabedoria, que a vida é eterna. Mas tem necessidade de uma pausa maior, que uma vírgula é menor que um ponto. Não tem função de ponto final e nem de vírgula, mas é intermediária entre eles. Não há pausa total nem breve, mas uma moderação entre as duas. O que é isso aí? Esse é o período que nós passamos, ora na erraticidade, como desencarnados, e ora no plano material, como encarnados. Nós vamos e voltamos, porque nós precisamos do corpo físico para evoluir. Lá no plano espiritual, existem determinados conhecimentos que não é possível aprender lá. É possível aprender aqui na Terra, porque aqui na Terra é o lugar das provações, dos testes. E a gente, quando vem para cá, nós fazemos um compromisso. Fazemos compromisso com quem? Com os espíritos? Com Jesus? Não. Conosco mesmos. Por isso que quando a gente erra em alguma coisa, a gente costuma se cobrar. Quanto mais for assim grave a nossa falta. Então, nesse ponto intermediário, a alquimia espiritual do amor colocou um ponto de misericórdia. O que é a alquimia espiritual do amor? A alquimia dos alquimistas antigos, eles transformavam, eles queriam uma fórmula mágica que transformasse qualquer metal rude em ouro. Então, a alquimia espiritual do amor trabalha para transformar a nossa vida em algo mais refinado, em seres mais evoluídos. Então, nesse ponto,
que é um ponto de intersecção. Intersecção é onde cruzam duas linhas. Então ali é um ponto de intersecção. Aqui no centro, qualquer centro espírita, ele é um ponto de intersecção, que seja onde espíritos bondosos, o ponto de intersecção entre o visível e o invisível, entre o físico e o espiritual. Quando nós participamos de uma reunião mediúnica, o que é aquilo? É a convivência de dois mundos de diferentes vibrações. É o plano espiritual e o plano físico. E de onde vieram essas mensagens? Dessa intersecção, desse momento de comunhão, em que os médiuns receberam, nesse momento, as mensagens que eles foram mandando as suas experiências, as suas bagagens, para nos despertar. É igual quando a gente vai para um país e achando que é uma coisa, chega lá, é um lugar muito difícil, de muito sofrimento, a vida é só com muita luta. E aí nós temos um amigo ou um parente que diz que quer ir para lá, e a gente escreve uma carta, fala: não vem não, é muito difícil. Então os espíritos, eles escrevem não para nos dizer que é muito difícil, eles escrevem para nos despertar em relação a este momento que nós estamos vivendo, essa oportunidade aqui agora, este momento, porque nós pedimos por este momento, não fomos obrigados, recebemos essa graça de estarmos encarnados, principalmente no Brasil do momento, e tivemos a graça de encarnar no Brasil. E é também um ponto de intercessão, onde os espíritos intercedem por nós. Quantas vezes a gente vem ao centro procurando uma ajuda, uma água fluida, um remédio, coloca ali os copinhos, olha lá, tudo prontinho. Todos nós vamos beber aquilo ali acreditando que realmente veio do plano espiritual e que vai nos ajudar. Mas quando nós chegamos a um centro espírita procurando ajuda, procurando socorro, amparo, remédio, água fluida, o passe, nós vamos receber isso tudo, porque o centro nos recebe de braços abertos, e isso vai nos ajudar naquele momento, mas é uma ajuda emprestada, e toda ajuda emprestada tem prazo de validade. Nós só temos condições de tomar posse de todas essas bênçãos se nós mudarmos de atitude, mudarmos o nosso comportamento. E esses espíritos, quem são esses espíritos? São espíritos bondosos, sábios, são parentes, são amigos de outras vidas, que conseguiram transpor o limiar da erraticidade. Como que eles conseguiram transpor o limiar da erraticidade? Passaram a mensagem lá do plano espiritual para nós, através da mediunidade, através dos médiuns. Então, nós temos tudo isso, eles nos esclarecem as dúvidas, compartilham experiências, isso tudo aqui tem no livro, nesse livro aqui.
Aqui nesse livro tem experiências, espíritos relatando um rapaz de 17 anos que desencarnou num acidente violento em Belo Horizonte. E aí depois ele foi narrar como que foi a vida daí em diante, a vida dele no plano espiritual. Tem uma outra mensagem que ela foi recebida no exato momento que estava acontecendo um acidente lá na Praça do Emanuel. E é o espírito que ditou a mensagem, disse que aquele indivíduo que estava em alta velocidade naquele carro era o mesmo espírito que vinha repetindo essas experiências desde a época das bigas romanas. Então, até hoje, ele não largou desse vício. A tecnologia foi mudando, não existe mais biga romana, mas existem carros possantes que mexem com a vaidade da pessoa, quando a pessoa é pobre de valores. Então, o que aconteceu ali naquele momento, e foi um acidente de vítima fatal, o rapaz morreu lá no momento. Então, eles vêm escutar nossos pontos de vista, vão mostrar caminhos, exemplificar a paciência e trazer o conhecimento em nome do amor de Jesus, nos ensinando que sabedoria é a capacidade prática de dar respostas à vida. O que é ter a capacidade de dar respostas práticas à vida? É colocar o conhecimento em prática. É o que a gente falou lá no início, né? Aquela pessoa que tem o conhecimento, mas não tem aquela disposição, aquela força de levar a vida dela em cima daquele conhecimento. Ah, mas é muito difícil. Mas quando a gente veio para cá, quem falou que era fácil? Ninguém. Então, o ponto de misericórdia é um ponto onde a misericórdia do céu toca a terra. Por que misericórdia do céu toca a terra? Porque os espíritos bondosos ou os outros espíritos que querem nos contar as experiências deles, nem que seja para desabafar, eles nos passam esses conhecimentos. É neste ponto que este livro toca, é sobre este ponto que este livro fala. Então, sobre as experiências dos espíritos, de todos os níveis evolutivos e de conhecimentos. Aqui nesse livro tem uma mensagem até de Mário Quintana. Então, Mário Quintana é um escritor, filósofo, que deixou também a sua mensagem para nós. Então, aqui eu coloquei uma observação que está lá no livro de Filomeno de Miranda, Psicografia do Chico Xavier. Entre as duas dimensões, a física e a espiritual, porque às vezes a gente vem para o centro, vai tomar o passe, participa de uma reunião mediúnica, a gente não tem essa noção que nós estamos no limiar de duas esferas espirituais. E o que na realidade acontece o tempo todo é que nós estamos no limiar de duas esferas espirituais ou mais. Então, o Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte: essas dimensões, elas têm vibrações próprias que servem
de pousos para refazimento, de hospitais transitórios que albergam desencarnados. Por exemplo, esse rapaz que morreu, desencarnou na Praça do Emanuel, ele foi socorrido na hora e foi levado para um desses hospitais do plano espiritual. Porque Deus, Ele não nos transporta, por exemplo, como a mágica. Nós estamos vivendo aqui nesse mundo e de repente, ao desencarnarmos, nós vamos viver num mundo cheio de anjinho voando. Não, nós vamos viver no mundo que nós estamos acostumados, com aquilo, com as pessoas, com os seres com os quais nós temos afinidade. E eles albergam esses recém-desencarnados incapazes de alcançar mais elevadas zonas espirituais. Existem núcleos de sofrimentos compatíveis com as experiências infelizes que hajam permitido aqueles que foram atraídos para essas zonas. Por exemplo, um assassino, um bandido que já vem muito tempo nessa vida, ele, em confronto com a polícia, eles vão para essas zonas onde eles têm afinidade. E aí fica a pergunta que nós temos que fazer: com qual tipo de vibração nós estamos tendo afinidade? Porque nós queremos ser felizes, mas para ser felizes precisamos de mudança. Então, nessas esferas intermediárias, existe uma ininterrupta movimentação de seres espirituais, em intercâmbio contínuo, dando-nos a ideia de que não existe estagnação no universo. Nós estamos aqui nessa palestra, vocês podem ter certeza, aqui existe muitas vezes o dobro, o triplo, o quádruplo desse tamanho desse espaço. E existe aqui dentro muito mais espíritos desencarnados do que nós encarnados, que estão aqui tentando aprender um pouco, porque eles também lá vivem vidas normais igual as nossas, como nós vamos viver um dia, quando desencarnarmos. Muitos de nós, ao desencarnarmos, vamos retomar as tarefas que nós deixamos lá antes de encarnar. Quer dizer, vou parar esse meu trabalho, vou tomar um novo corpo, vou reencarnar, e no final dessa vida a pessoa volta, ela retoma as suas tarefas lá no plano espiritual. Por isso que muita gente, cientista, essas pessoas que se dedicam a descobrir coisas, elas chegam aqui no plano físico, é fácil para elas irem descobrindo, elas só trouxeram um projeto para cá. Então, em relação à capa do livro, é um desenho surrealista que traz uma imagem figurada da ajuda que os espíritos, os engenheiros siderais, ajudam na composição do nosso corpo. Eles trabalham os nossos cromossomos. Então eu fiz uma comparação, que aqui é a geometria transcendente. Assim como a geometria elementar estuda as formas simples da natureza, a geometria transcendente estuda as formas
transcendentes que vão formar o nosso corpo. Nessa vida presente agora, nós já estamos arquitetando o corpo que vamos ter na próxima encarnação. Às vezes a gente vê uma pessoa não fuma, não bebe, não tem vícios nenhum, a pessoa tem problema de pulmão, problema de fígado, vive doente. Quer dizer, ela trouxe isso de uma outra vida, para que fosse, nessa encarnação, fosse depurado nesse corpo de agora, para que uma próxima encarnação, ela não precise ter essas dificuldades, para que tenha uma vida mais fácil, mais equilibrada do ponto de vista de saúde física. Agora, os engenheiros siderais, eles nos ajudam. Eles trabalham os nossos cromossomos, vão moldando os nossos corpos de acordo com aquilo que a gente vai desempenhar no planeta Terra. Mas quem dá a definição é a nossa influência psicossomática. Então, o que temos na nossa mente, os desequilíbrios mentais, nós passamos para o corpo através de organelas chamadas biósforos. Então, não vou entrar muito nessa questão, porque já é uma parte assim mais complicada. Então, quem se interessa por essa parte científica, pode pegar lá o livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Está lá, Geometria Transcendente. Vai explicar certinho lá para que essas pessoas que têm essa curiosidade científica. Mas aqui eu fiz um pequeno resumo para que se torne mais simplificado. Nós podemos dizer que o espírito, ele não pode alterar o plano de serviço traçado segundo as suas aquisições e necessidades. Então, de acordo com as nossas aquisições, aquilo que a gente trabalhou por conseguir, ou aquilo que a gente deixou de trabalhar por conseguir, nós vamos, através desse trabalho, gerando necessidades, e baseado nessas necessidades é que vai ser moldado o nosso corpo. Às vezes a gente vê uma pessoa desde criança, nasce em cima de uma cadeira de roda, a vida inteira na cadeira de roda, um sofrimento para a mãe, que a gente fica assim, dói o coração, a gente não entende, mas ali está estampado a necessidade do espírito. Aquilo ali é puramente necessidade dele. Todavia, nós podemos, por nossa própria conduta, pela escolha do bem ou do mal, atenuar ou agravar a natureza do programa que se sujeitará na nova encarnação no mundo físico. Então, nessa encarnação, nós já podemos ir moldando o nosso próximo corpo físico, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, tanto mental, psicológico, até na hora de comer. O exagero na comida, isso tudo vai mexendo com o nosso corpo atual, que nós vamos herdar. O corpo herda do próprio corpo. Mas como que herda do próprio corpo, se quando a gente morre o corpo fica lá enterrado na terra? Através do perispírito, esses bióforos que eu falei para você são corpúsculos intermediários.
entre o físico e o espiritual. Eles fazem a interface entre o corpo físico e o espiritual. Tudo que nós fazemos de bem ou de mal, que gera benefício ou desequilíbrio para o nosso psiquismo, é transferido por esses bióforos para o nosso corpo espiritual. E é assim que nós herdamos o próximo corpo. Às vezes a pessoa fala, coitado, tão doente, descansou. Será? Ele vai descansar, ele vai ser recebido pelos amigos espirituais, porque existe misericórdia de Deus em toda parte. Mas nós é que vamos responder pelas nossas escolhas. Então, terminando aqui, essas forças psicossomáticas, elas entram no processo de formação das células do corpo. Se você ficar odiando muito, você vai estragar seus bióforos. Se você ficar usando droga, você vai alterar seus bióforos. E por aí afora, uma série de comportamentos atingem essas organelas que vão transmitir para o próximo corpo, porque é uma função psicossomática, e vai moldar nosso próximo corpo. Então, conforme explica André Luiz, assim como a geometria terrena trata das formas existentes no mundo físico, a geometria transcendente, espiritual, atua por força da lei de causa e efeito. Então, a geometria transcendente, ela atua por ação de causa e efeito. Por isso que eu fiz esse desenho, usando desenhos geométricos, à mão dos engenheiros siderais, que nos ajudam, nos amparam na formação do nosso corpo, mas, no final, quem vai ditar exatamente é a nossa vivência de hoje. Por isso que às vezes os cientistas ficam meio assim, né? Não, vamos escolher cromossomos para gerar um bebê perfeito. Os pais procuram o médico e falam, quero um bebê perfeito, quero um menino branco, de olhos azuis, ou moreno, de cabelos encaracolados, e vai dando as referências. Quero que ele seja perfeito de saúde, de inteligência. Os cientistas, eles tentam fazer, mas se a parte psicossomática daquele espírito que vai reencarnar ditou que o corpo dele é o que ele precisa, vai vir um corpo defeituoso, vai dar um problema danado. Os cientistas não vão entender nada. Aí eles vão ter que estudar André Luiz, né? Levar para a faculdade e estudar André Luiz. Gente, agradeço a paciência que vocês tiveram, agradeço a atenção de todos e a presença de todos. Agora, neste momento, eu agradeço também a vida que me recebeu com tanto carinho. E eu vou passar, assim, as pessoas que estiverem interessadas no livro e quiserem, por acaso, o autógrafo, eu vou dar o autógrafo. Boa noite a todos e voltem todos para casa em paz.